Meu irmão, não fique aí parado, olhando para o lado, com esse jeito de quem não sabe o que quer. Vá andando, são tantos os caminhos, você não está sozinho. Ande logo, vá arranjar o que fazer. Ajude a todos que precisam do abraço de um amigo, de um sorriso e do que mais você puder, pois nós todos temos um compromisso e ao lado do Cristo, com vontade, lutaremos pra vencer. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um dia de muita alegria, muito aprendizado. Então, neste momento, vamos chamar toda a nossa família para cantar com a gente e fazer os gestinhos de uma música legal que a gente vai aprender agora. Então, vamos lá? Você não está sozinho, ande logo, vá arranjar o que fazer. Lá vem crocodilo, orangotango, as duas serpentinas, a águia real, o gato, o rato e o elefante. Mas não faltou ninguém, só não se via os dois pequenos. Lá vem orangotango, as duas serpentinas, a águia real, o gato, o rato e o elefante. Mas não faltou ninguém, só não se via os dois pequenos. Lá vem as serpentinas, a águia real, o gato, o rato e o elefante. Mas não faltou ninguém, só não se via os dois pequenos. Lá vem a águia real, o gato, o rato e o elefante. Mas não faltou ninguém, só não se via os dois pequenos. Lá vem o gato, o rato e o elefante. Mas não faltou ninguém, só não se via os dois pequenos. Lá vem o rato e o elefante. Mas não faltou ninguém, só não se via os dois pequenos. Lá vem o elefante. Mas não faltou ninguém, só não se via os dois pequenos. Lá vem mas não faltou ninguém, só não se via os dois pequenos. Lá vem mas não faltou ninguém, só não se via os dois pequenos. Au, au! Bolinha, bolão, bolinha de sabão, vou te pegar minha bola de sabão. Bolinha, bolão, na pontinha dos meus pés, vou te pegar minha bola de sabão. Bolinha, bolão, bolinha de sabão, bolinha, bolão, sopra o vento e cai no chão. Bolinha, bolão, bolinha de sabão, vou te pegar minha bola de sabão. Bolinha, bolão, na pontinha dos meus pés, vou te pegar minha bola de sabão. Bolinha, bolão, bolinha de sabão, bolinha, bolão, sopra o vento e cai no chão. Agora a gente vai respirar bem fundo e cantar uma musiquinha para nossa prece. Chegou a hora da oração, chegou a hora da oração.
você brilha muita luz, porque entre nós estará Jesus, porque entre nós estará Jesus. Do céu eu sei brilha a alegria, do céu também brilha a alegria, trazendo as bênçãos de Mãe Maria, trazendo as bênçãos de Mãe Maria. Papai do céu, que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã, que essa aulinha possa nos trazer muitos ensinamentos, que a nossa família, que os nossos amiguinhos sejam abençoados por nosso irmão Jesus, que ele sempre nos mostre o bom caminho, que possamos ter em nossos corações o amor e a paz sempre. Obrigada por tudo e que assim seja. Bom dia, crianças, mamães, papais, vovôs, vovós, tios e titias. Olá, crianças do Grupo Espírita Irmã Sheila. Tudo bem com vocês? Estamos reunidos novamente para mais uma aulinha de evangelização virtual. Agora, cheguem de enrolação, cheguem pertinho de mim que eu vou contar uma coisinha para vocês. Morte que chega na hora em que deve aparecer, tem a beleza da aurora, no encanto do amanhecer. Quem dizia isso era Meimei. Crianças, hoje teremos uma aulinha muito especial, porque vamos aprender com Jesus que a morte não existe. E sabe por que teremos essa aulinha? Porque dia 2 de novembro é comemorado o Dia dos Finados. Então, o tema da nossa aulinha de hoje será, em especial, a campanha A Vida Continua. Essa campanha tem como objetivo confortar as pessoas sobre a imortalidade da alma, ou seja, avisar para todo mundo que a morte não existe. E por isso, na aulinha de hoje, vamos aprender com Jesus que a morte não existe. E depois, passar esses ensinamentos que iremos aprender na aulinha de hoje para todos os nossos familiares e amigos. Combinado, crianças? Então, vamos começar. Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele reuniu 12 amigos que eram muito especiais e aprendiam as lições celestiais. E uma das lições que Jesus ensinou foi sobre a imortalidade da alma, afirmando que a morte não existe e quem morre é somente o corpo, ou seja, a matéria. Enquanto isso, o nosso espírito vive eternamente. Haviam nas palavras ditas por Jesus diversas revelações sobre a morte. Então, vamos ouvir algumas dessas revelações? Olá, crianças! Vamos conhecer algumas falas de Jesus em que ele renova nossa esperança e nos ensina sobre a morte? Certa vez, Jesus disse: Em verdade, eu digo que quem crê na minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Em outra vez, eu disse também: em verdade vos digo que, se alguém crê em minha palavra, nunca verá a morte. Assim, crianças, Jesus nos diz que, e se confiarmos em Deus, teremos a vida eterna. Os ensinamentos de Jesus nos mostram que há sobrevivência à vida eterna. A vida continua, e para compreendermos melhor e sofrermos menos, é necessário confiar nas palavras do Mestre, seguindo humildemente a fé por Deus, exemplificada por ele. Ah, como é bom ouvir os ensinos de Jesus, não é mesmo, crianças? E também temos o Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus. O Espiritismo traz lições
que esclarece e consola as nossas almas, porque o Espiritismo prova, sem dogmas e mistérios, a sobrevivência do espírito. A verdade é que ninguém morre quando desencarna. Nós deixamos no túmulo o corpinho físico, material. O espírito volta ao mundo invisível, a pátria espiritual, mais vivo do que nunca. Crianças, eu sei que vocês devem estar perguntando o que acontece com a nossa alma após a morte, não é mesmo? Então, vamos estudar melhor sobre isso no momento, estudando com Kardec. Olá, crianças! Hoje estamos aqui para estudarmos juntos o tema Jesus me ensina, a morte não existe. Mas como assim? A morte não existe? Tia, mas eu já ouvi falar em tantas pessoas que já morreram, em minha família mesmo já aconteceu, já vi casos com os meus amigos, acho que a morte existe sim. E agora, crianças? Como vamos resolver essa situação? Ah, já sei! A única forma da gente entender por que Jesus disse a morte não existe é estudando, e ainda bem que temos o Livro dos Espíritos, pois no Livro dos Espíritos, Allan Kardec fez várias perguntas que nos esclarecem e nos tiram as dúvidas sobre vários assuntos, como por exemplo, a morte. E hoje nós vamos estudar no Livro dos Espíritos sobre o assunto separação da alma e do corpo e também sobre a alma após a morte. Então, vamos começar e vou te dar uma dica. Presta bem atenção. Sabe por quê? Pois esta aula irá nos preparar para a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. No Livro dos Espíritos, na questão 155, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: como se opera a separação da alma e do corpo? Mas antes de vermos a resposta dessa pergunta, vamos voltar a umas aulinhas atrás, em que estudamos que somos formados por 3 elementos: corpo, perispírito e espírito. E nessa aulinha nós aprendemos como ocorre a separação do corpo e do perispírito. Vamos relembrar? Mas, tia Isabela, e esse cordão? Esse cordão, crianças, é o cordão fluídico. Ele que liga o nosso corpo material no nosso corpo perispiritual, quando estamos encarnados aqui na Terra. Tia Isabela, então o que acontece se esse cordão fluídico for cortado? Boa pergunta! Se esse cordão fluídico for cortado, é quando desencarnamos. Vejam só o que vai acontecer. Se cortar o cordão fluídico, é quando desencarnamos, ou seja, nós não temos mais vida aqui nesse planeta Terra. Esse corpinho desencarnou, ele morreu, mas então a vida acabou? Jamais! Nós não estamos mais encarnados, então nós passamos a ser desencarnados. O nosso espírito continua vivo, não é mesmo? O nosso corpo perispiritual, junto com o nosso espírito, é encaminhado para o plano espiritual. E então, nós continuamos a viver. Por isso que nós falamos que a morte não existe. O que morreu foi o nosso corpinho material, mas o corpo perispiritual continua vivendo. Viram, crianças, como agora ficou bem explicadinho? Nós somos formados por corpo, perispírito e espírito. E quando desencarnamos, o que acontece? O nosso perispírito se desprende do nosso corpinho material. Como vimos, o corpinho material fica aqui na Terra, que é onde a gente vê que acontece os velórios. O corpinho é
enterrado ou cremado, mas nós já não estamos mais ali. Nós deixamos apenas o corpo material e nós, em espírito e espírito, somos encaminhados para o plano espiritual. Por isso, naquela perguntinha que a tia fez no início da aula, lembra a questão 155? Como se opera a separação da alma e do corpo? A resposta dos espíritos é bem simples. Rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Então, quando o laço fluídico se desprende, o corpo espiritual se liberta do corpo físico. E aí podem nos surgir uma dúvida, que Allan Kardec também teve. Ele perguntou na questão 154, quando disse: é dolorosa a separação da alma e do corpo? O que vocês acham, crianças? Quando ocorre essa separação da nossa alma com o nosso corpo material, será que isso é doloroso? Vamos ver o que os espíritos nos respondem? Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito. Então, crianças, não há sofrimento no momento em que há separação da alma com o corpo. Na verdade, o espírito se sente aliviado. Mas é claro que tudo isso depende de como temos a aceitação da vida espiritual. Por isso que nós temos que estar sempre estudando, entendendo sobre o espírito, entendendo que a vida continua, pois uma pessoa que é materialista, que acredita só nessa vida material, ela pode ter algum sofrimento, seu espírito pode ficar perturbado, achando que a sua vida irá acabar. Mas se acreditamos que a vida continua, na verdade nós não vamos ter sofrimento, nós iremos nos sentir em liberdade. Crianças, olha que linda, essa aqui é a Aurorinha, a minha gatinha. Será que quando chegar o momento de eu desencarnar, será que vou poder levar a Aurorinha comigo para o plano espiritual? Ai, eu gosto tanto dela, eu quero levar ela comigo. Allan Kardec fez essa pergunta para os espíritos. Ele perguntou na questão 150: a alma nada leva consigo deste mundo? Allan Kardec quer saber se podemos levar alguma coisa para o plano espiritual, assim como a tia Isabela também quer saber se pode levar a Aurora quando desencarnar. Vamos ver o que os espíritos nos respondem? Nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Então, crianças, a tia Isabela não vai poder levar a Aurora, nem vocês vão poder levar o bichinho, ou um brinquedo, ou uma roupa que gosta muito. Nós não levamos nada de material para o plano espiritual. A única coisa que levamos são as nossas lembranças. E como os espíritos nos disseram, essas lembranças podem ser boas ou ruins, conforme a vida que levamos aqui na Terra. Então a nossa bagagem para o plano espiritual são as nossas boas ações, as nossas boas atitudes, que serão as boas lembranças. Ou talvez podemos levar lembranças ruins, se tivermos tido atitudes más, preguiça, má vontade, também levamos, e isso não nos fará bem. Por isso, se quisermos levar coisas boas para o plano espiritual, devemos ter boas atitudes. As nossas boas ações, o nosso amor ao próximo, a caridade que praticamos. Essa é a nossa bagagem. Temos ainda uma questão muito importante, que é a questão 150. A alma após a morte conserva sua individualidade? Ou seja, após desencarnar, nós vamos continuar sendo a mesma pessoa? Será que vamos continuar gostando das mesmas pessoas, gostando das mesmas coisas? O que vocês acham, crianças? Sim, jamais perdemos a nossa individualidade. Pois que seria ela se não a conservasse?
Então, quando desencarnamos, continuamos sendo a mesma pessoa. Se somos pessoas boas, chegando no plano espiritual, continuaremos sendo pessoas boas. Se somos pessoas preguiçosas aqui, chegando no plano espiritual, continuaremos sendo pessoas preguiçosas, porque conservamos a nossa individualidade. Não é porque desencarnou que as coisas irão mudar. Por exemplo, quando a pessoa desencarna, ela vira um anjo e transforma no espírito puro? Não é assim. Chegamos no plano espiritual, continuamos sendo a mesma pessoa. Por isso que nós sempre falamos que nós temos que ter boas atitudes, mudar as nossas ações, sermos pessoas melhores para chegarmos bem lá no plano espiritual. E essa resposta também nos faz ver que quando desencarnamos, continuamos com os nossos mesmos sentimentos, gostando das pessoas queridas, dos nossos familiares. Não é porque vamos mudar de plano que vamos deixar de gostar daqueles que ficaram aqui encarnados. Então, se um parente querido nosso já desencarnou e está no plano espiritual, podem ter certeza que ele continua gostando de você, continua pensando em você, porque ele continua sendo a mesma pessoa. Então, crianças, vimos porque Jesus nos disse que a morte não existe. Porque quando desencarnamos, deixamos até o nosso corpinho material aqui na Terra e vamos para onde? Para o plano espiritual. E lá seremos recebidos por nossos familiares, nossos entes queridos, amigos que já retornaram para a pátria espiritual antes de nós. Eles irão nos receber com muito amor e carinho. E nós iremos nos sentir bem, iremos nos sentir aliviados, tranquilos, conforme a vida que levamos aqui na Terra. Percebemos então que a desencarnação, a morte, é como se estivesse mudando de cidade. Por exemplo, quando viajamos para outra cidade, chegamos nessa cidade sendo nós mesmos, com os nossos mesmos conhecimentos, com os nossos mesmos pensamentos. A morte, a desencarnação, é comparada com essa viagem. Só que nós vamos para um outro plano e a nossa bagagem, ou seja, a mala que vamos levar com as nossas coisas, não terá nada de material, mas sim os nossos sentimentos, as nossas boas ações, tudo que fizemos de bom ou de ruim é o que vamos levar para o plano espiritual. Então, crianças, vamos prestar bastante atenção em como está sendo as nossas atitudes aqui na Terra, pois as nossas atitudes será a bagagem que iremos levar para o plano espiritual. Viram, crianças? A morte realmente não existe, é apenas uma mudança de plano e a vida continua. Como é maravilhosa a nossa doutrina espírita! Ela transforma a perspectiva do futuro. Muitas pessoas no passado pensavam: depois que morre, com a morte, acabou tudo. A pessoa não existe mais. Mas a doutrina espírita nos traz a certeza que a vida continua. Que a vida continua após a morte, como vimos no momento estudando com Kardec. Ainda bem que temos a certeza que a morte é uma transformação e que o desencarne é uma libertação da alma do corpo físico, da carne, por parte do espírito, que então recomeça no mundo espiritual uma nova vida. Alguns amiguinhos enviaram algumas perguntinhas para a tia Carolzinha. Vamos ouvir? Tia Carolzinha, se ninguém deixa de existir após a morte, não devemos chorar quando perdemos alguém que nos é muito querido? Oi, Carlinha, ótima pergunta. Todos nós temos o direito de chorar, de sofrer ao perder uma pessoa que amamos. O que não podemos fazer é revoltar contra Deus. Ele sabe o momento certinho que cada um de nós devemos deixar a terra. E cabe a nós
respeitar a decisão de Deus. Também não temos o direito de reclamar quando alguém morre. Por exemplo, dizer: você não poderia ter me deixado agora, mesmo que seja uma pessoa que a gente ame muito. Nós não podemos querer ser a única razão para ela estar aqui. Tia Carolzinha, qual é o plano mais importante? O espiritual ou o material? Qual será, hein, Nicole? Temos que saber que a Terra é uma escola muito importante, mas que a vida principal é a do espírito, que sobrevive ao corpo que tem da sua existência. Ir para o plano espiritual é como voltar para casa. Tia Carolzinha, como podemos auxiliar um desencarnado? Oi, querida Yasmin. Podemos auxiliar através da prece. A prece sincera, feita de coração, chega até o desencarnado. E assim ele sente o querido amparo. Agora, crianças, que respondemos a algumas dúvidas dos nossos amiguinhos, vamos ouvir uma história que nos ensinará muito sobre a desencarnação. Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para contar mais uma história. A história de hoje chama-se Meu Avô Desencarnou, escrita por Daniela e Fernanda Priori. Oi, o meu nome é Fernanda e já fiz 9 anos. Moro em São Paulo, estudo e tenho uma vida muito feliz. Minha família é muito grande e eu sou a menorzinha, cheguei por último. Bem, mas não vamos falar de mim. Quero contar para vocês uma história sobre o meu avô. Ele morava no Rio de Janeiro com a minha avó. Eles são muito legais. Os meus avós, meus pais, meus irmãos e eu somos espíritas. Acreditamos que somos espíritos filhos de Deus e que reencarnamos. Nós já existíamos antes de nascer e continuamos vivos depois da morte. A Terra é como se fosse um grande colégio interno e nós trocamos de roupas, que é o nosso corpo físico, cada vez que temos que mudar de série ou de turma. Aprendemos nessa escola várias disciplinas: vida em família, trabalho em equipe, cooperação. Deus criou todo o universo e todos os espíritos. É muito bom, porque chegamos na escola, nos sentimos amados e protegidos por nossa família. A família é um presente de Deus, mas não vamos fugir da história que eu quero contar. Meu avô estava com o corpo físico muito doentinho. Tinha muitos problemas de saúde, porém, ele estava sempre muito alegre, procurava não se queixar e enfrentava os tratamentos médicos com coragem e muita resignação. Resignação, minha mamãe explicou, é quando aceitamos todas as coisas que acontecem na nossa vida. Ele ia e voltava do hospital muitas vezes. Meu vovô, entre outras coisas, tinha um grave problema de rins. Os seus rins não funcionavam direito e uma máquina muito grande tinha que filtrar o seu sangue e devolver para ele o sangue bem limpinho. Mas ele nunca reclamava e sempre estava ajudando as pessoas que estavam na mesma situação que a dele. Distribuía sorrisos, palavras de ânimo e bons exemplos. Todos gostavam muito dele e admiravam o seu bom humor e a sua coragem. Um dia, porém, o corpinho do vovô já estava tão doente e com defeito que os médicos não conseguiram mais remediar. Chegou então a hora do meu vozinho deixar a vida física e voltar para sua casa no mundo espiritual. Minha mãe sempre diz que a nossa verdadeira casa é lá. Na hora da separação,
Digo separação porque vovô voltou para casa primeiro que a gente. Ficamos um pouco tristes, com saudades. Porém, logo me lembrei que nos encontraríamos mais tarde e me acalmei. E sei que ele estaria bem melhor, sem aquele corpo físico remendado e com problemas. Então, fiquei feliz novamente. Sei que ele está muito bem no mundo espiritual. E isso é o resultado do seu comportamento no planeta Terra. Essa foi a sua bagagem na volta para casa. Ele já está muito bem agora, sem precisar daqueles remédios e de tantas agulhadas. Eu soube, por mensagens do mundo espiritual, que o vovô já está até trabalhando e ajudando outras pessoas. Que legal! Vovô deve estar muito feliz. Às vezes, ele vem nos visitar e eu sinto a sua presença. Em espírito, né? Claro. Nessas horas, eu faço uma prece e agradeço a Deus por tudo que eu tenho na vida. Uma família que eu amo e que me ama, ser espírita e saber que a vida continua do lado de lá, saber que o vovô continua igualzinho o que ele era antes. Espera aí, igualzinho não, muito melhor, porque agora ele não está mais doente. Posso senti-lo perto de mim através da mediunidade. Sei também que o amor que nos une não acaba com a separação. Essa separação é temporária, pois o meu avô apenas voltou para casa antes de mim. Viram, crianças? Através dessa linda e significativa história, aprendemos que a vida continua, mesmo com a morte do nosso corpo físico, que tanto aprendemos a amar e valorizar. Quando esse conhecimento da continuidade da vida chega ao nosso coração, novas esperanças surgem. Como é bom saber que a morte não é o fim da vida. Desencarnar é mudar de plano, como alguém que muda de uma cidade para outra. A vida realmente continua em um novo plano. Tchau, crianças! Beijos! Você, querida criança, está reencarnada em um corpinho de carne. E o seu corpinho só deixará o mundo físico quando Deus achar que é o momento. E com as outras pessoas não será diferente. Tenham a certeza que a vida continua. Jesus vive. Essa certeza foi dada por ele quando apareceu a Maria Madalena após sua crucificação. Assim como ele, viveremos também. Aproveite sua reencarnação aqui. Trabalhe, estude, ajude, confie em Deus e faça o bem para quando voltarmos ao plano espiritual, você chegue com muito amor e luz. Então, assim encerramos a nossa linha de hoje. Vamos fazer a prece? O relógio marca a hora de dormir. O relógio marca a hora de acordar. Mas o nosso coração marca a hora que devemos o nosso irmãozinho ajudar. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Então vamos fechar os nossos olhinhos, relaxar o nosso corpinho físico, agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos estudando juntos ensinos de Jesus e da nossa doutrina de luz. Agradecer por mais um dia de vida. Que o Senhor ilumine a cada pessoa que esteja sofrendo nesse momento, que está passando pelo momento de desencarnação. Muito obrigada por tudo e que assim seja. A nossa linha de evangelização chegou ao fim, mas semana que vem estamos de volta. Um beijo da tia Carolzinha e de todos os tios e tias do Geis. Tchau!